Nós estamos meditando todos os domingos à noite sobre os milagres de Jesus. Estamos pensando acerca dos milagres de Jesus. Semana passada, domingo passado, nós iniciamos essa série de mensagens e naquela ocasião nós pensamos sobre o milagre de Jesus, o primeiro que ele realizou quando ele estava numa festa de casamento em Caná da Galileia, e ali ele evitou uma situação dificílima para os noivos, porque o vinho havia acabado, e Jesus então, no momento certo, quando Deus o impeliu, quando Deus disse sim, ele então transforma a água de 6 talhas, o que significa aí em torno de 600 litros de água, em vinho, e um vinho da melhor qualidade, um vinho muito melhor do que o vinho que os noivos estavam oferecendo primeiramente para os convidados. É interessante notar que tudo aquilo que vem de Jesus é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você possa receber do homem. Jesus então realiza esse primeiro milagre, ele inicia o seu ministério público realizando esse primeiro milagre, e ele então sai daquela cidade e ele vai em direção a Cafarnaum, junto com sua mãe, nos diz o versículo 12 do capítulo 2, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Nesta trajetória, ele estava saindo da Judeia para a Galileia. Nesta trajetória, ele passa na região de Samaria. E ali, no capítulo 4, já estamos no capítulo 4 de João, ele vai ter um encontro com uma mulher samaritana, e neste encontro com a mulher samaritana, ele também vai realizar um milagre. Mas apenas, bom lembrar aos irmãos, que não se tratou de um milagre externo, ou um milagre visível, como foi o milagre em Caná da Galileia. Foi um milagre dentro do coração. Nós muitas vezes somos forçados a achar que os grandes milagres de Jesus acontecem do lado de fora. Mas eu posso garantir para vocês que os maiores milagres de Jesus acontecem dentro de nós. É dentro de nós que acontecem os maiores milagres. Eu posso dizer para você que eu sou um milagre do Senhor. Você é um milagre do Senhor. Às vezes nós oramos pedindo a Deus milagres e nos esquecemos de que Ele está realizando milagres. Nos esquecemos de que Ele está realizando grandes coisas na minha vida, em minha vida, e às vezes nós não nos apercebemos disso. Por isso eu gostaria de pensar nessa noite com você sobre um outro grande milagre de Jesus, e nós vamos descobrir aqui coisas preciosas para a nossa vida, porque nesta sua ida para Cafarnaum, ele sai de Caná, ele então vai para Cafarnaum, fica alguns dias em Cafarnaum, aí ele vai para a terra de Samaria, fica na terra de Samaria, e o versículo então de número 43, do texto de João capítulo 4, vai nos dizer o seguinte: e 2 dias depois partiu dali e foi outra vez para a Galileia. Jesus então, nas suas andanças, nas suas peregrinações, ele vai para Samaria, tem um encontro com a mulher samaritana, e depois ele sai de Samaria 2 dias depois e volta para Caná da Galileia. Não sabemos o porquê dessa volta até Caná, mas é em Caná que ele vai realizar o seu segundo milagre. Olha que interessante. O povo de Caná era um povo privilegiado, porque viu o início do ministério de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, e agora verá um segundo milagre de Jesus, de uma forma diferente, embora haja muitas semelhanças nesse milagre. O versículo 44, então, vai nos dizer assim: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Jesus nasce em Belém da Judeia, mas ele é criado em Nazaré, na Galileia. Por isso que Jesus é chamado de Galileu. Quando ele estava na Judeia, ele foi rejeitado pelos seus. E ele vai dizer que um profeta não tem honra na sua própria casa. Então, ele vai para a Galileia, ele se sentia muito à vontade na Galileia, ele gostava de ir para a Galileia, e lá os galileus o receberam, nos diz o versículo 45, vistas todas as coisas
que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Sabe o primeiro milagre de Jesus? Quando ele transformou água em vinho, havia lá muitas pessoas que tinham visto aquele milagre acontecer. Quando Jesus então vai para Caná, vai para Galiléia novamente, aqueles habitantes o recebem muito bem, porque já tinham visto o poder que ele tinha, já tinham testificado o poder que ele tinha. Então, é muito importante que nós entendamos que o povo de Caná era um povo privilegiado, porque veria mais um milagre de Jesus. O comentarista Francis Bacon diz o seguinte acerca desse segundo milagre em Caná. Por que ele aconteceu justamente em Caná? O comentarista diz o seguinte: isto parece ser um convite para comparar os dois milagres, e eles realmente têm semelhanças intrigantes. Ali, em João capítulo 2, de 1 a 11, o relato está centrado na água que se torna vinho. Aqui, neste relato de João capítulo 4, o quase morto, ou seja, o filho de um oficial do rei, ele é devolvido à vida. Em Caná, no primeiro milagre de Jesus, a fé da mãe de Jesus consegue o milagre. Aqui é a fé de um oficial. Os dois acontecimentos passam da tristeza para a alegria e se tornam a razão para que outros creiam. Ali, os discípulos, em João capítulo 2, versículo 11, e agora o oficial e toda a sua casa. Pastor, que oficial é esse? Bom, o versículo 44, então nós vamos ter a sequência da descrição desse milagre de Jesus. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, ou um oficial, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Esse oficial do rei aqui é o rei Herodes. Ele era um oficial, ele era alguém de importância dentro da corte do rei Herodes. Alguns vão dizer que inclusive ele poderia ser um parente do rei Herodes. O fato é que este homem tinha um filho, esse homem tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele era um oficial do rei, talvez ele tivesse uma boa casa, ele tinha criados à sua disposição, ele tinha dinheiro, mas ele não consegue a cura do filho. Naquela época, irmãos, a vida era muito difícil. Não é raro nas Escrituras nós tomarmos conhecimento de pessoas que ficaram enfermas e morriam, porque não havia um tratamento avançado de saúde, não havia saneamento básico, não havia uma proteção contra as doenças. As pessoas ficavam doentes e morriam muito cedo. A expectativa de vida de um judeu, na época de Jesus, era de 30 anos. E esse pai, embora tivesse tudo, tivesse dinheiro para pagar os melhores médicos, tivesse condição de cuidar do filho da melhor maneira possível, ele não foi capaz de curar a enfermidade do filho. E o texto bíblico então vai dizer que ele, ouvindo que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Era uma viagem de 30 quilômetros de Cafarnaum a Caná da Galileia. E é interessante que aqui ele vai dizer uma frase, ele vai dizer, foi ter com ele, ou seja, o texto bíblico nos mostra que ele deixou o filho lá, o filho doente, ele então pega o seu cavalo, provavelmente, não é? Ele não ia fazer essa viagem a pé, e ele empreende essa viagem deserto adentro, 30 quilômetros até chegar a Jesus. Isso mostra nesse homem uma fé na pessoa de Jesus. Ele então vai até Jesus, que estava em Caná, e vai apresentar para Jesus o seu problema. Qual era o problema que ele tinha? O seu filho estava à morte. Meus amados irmãos, é interessante que nós, muitas vezes achamos, não é, que as bênçãos de Deus, que Deus, Ele só está disposto a me abençoar materialmente. Esse homem tinha tudo, mas ele tinha um grande problema. Esse homem tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha prestígio, tinha fortuna, tinha tudo. Ele tinha um alto cargo, ele tinha um emprego estável, ele era um oficial do rei, mas ele não tinha condições de curar o seu filho. No versículo 48, Jesus então vai dizer, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus estava já entendendo que as pessoas precisavam ver algum sinal para crer em Jesus.
Então o nobre, esse oficial, no versículo 49, que já estava perto de Jesus, ele disse-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Jesus Cristo estava dizendo aqui que as pessoas só iriam crer nele se vissem os sinais que ele realizava. Aqui Jesus está mostrando que a fé vinha proveniente do milagre. As pessoas precisavam ver para crer. Jesus estava usando aquele nobre para mostrar para as pessoas que estavam perto dele que existe um outro tipo de fé que o agrada, uma fé diferente. Então aquele nobre, ainda que cresce em Jesus, ele também estava preso dentro deste conceito, ele estava querendo ver para crer. Jesus então diz para aquele nobre uma coisa muito interessante: se vocês não verem sinais, de maneira nenhuma vocês vão crer. É como se Jesus estivesse dizendo para o nobre assim: eu tenho um desafio diferente para você. Eu não vou descer com você para a sua casa, mas o seu filho vive. Será que aquele nobre tinha fé suficiente para isso? 30 quilômetros, ele demorou quantos minutos de carro, gente? 30 quilômetros? 20 minutos, mais ou menos? Mais ou menos 20 minutos, para você percorrer 30 quilômetros. Agora imagina 30 quilômetros no lombo de um cavalo. Quanto tempo durou essa viagem? Aquele homem agora, ele estaria sendo colocado diante de uma prova muito diferente. Aquele homem agora tinha que montar no seu cavalo novamente e se contentar apenas com a palavra de Jesus: vai, o teu filho vive. Jesus não iria com ele. Ele não veria Jesus colocar a mão sobre o filho. Ele não veria Jesus fazer algum tipo de oração especial para que o filho fosse curado. Ele não veria nenhum tipo de malabarismo de Jesus. Ele teve que se contentar apenas com as palavras: vai, o teu filho vive. Jesus queria mostrar que a fé que ele esperava das pessoas não era uma fé visível. Meus irmãos, fé visível não é fé, é constatação. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. A verdadeira fé, não é? Que Jesus queria ver nas pessoas era uma fé nele e não naquilo que ele fazia. Então Jesus, naquele momento, usa o exemplo daquele homem que saiu 30 quilômetros de sua casa, deixou o seu filho doente, ele creu em Jesus, com certeza, ele já sabia do que Jesus era capaz, ele ficou sabendo do milagre na festa de casamento lá em Caná, ele ficou sabendo que Jesus transformou aquela água em vinho, ele sabia disso. E ele sabia, e ele deve ter pensado: se ele foi capaz de fazer um milagre desse, ele pode curar o meu filho, ele pode sarar o meu filho, eu vou atrás dele, vou deixar o meu filho aqui e vou atrás desse homem que pode fazer a diferença na minha vida. Aquele homem estava atravessando um momento dificílimo na sua vida. É interessante porque todos nós temos problemas, irmãos. Eu estava conversando isso hoje com uma pessoa. Os ricos têm problemas, os pobres também têm, os letrados têm problemas, os iletrados também. Não é a minha condição social, não é a minha capacidade intelectual que me livra dos problemas. Cristianismo não é um passaporte para o sucesso. Cristianismo não é um meio de viver uma vida boa e tranquila. Se você acha que se tornar cristão, ser um crente em Jesus Cristo, você terá uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida de mar de rosas, tire isso do seu coração, porque cristianismo não é isso. Às vezes, as nossas dificuldades tendem até a aumentar. Quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes as dificuldades, elas se avolumam. Porque nós passamos a ter agora inimigos que antes não tínhamos. Passamos a ter dificuldades que antes não tínhamos. Então aquele homem tinha tudo, mas tinha um problema. Todos temos problemas. Jesus então agora vai pôr aquele homem à prova. Eu não vou na sua casa, eu não vou descer com você, eu não vou pôr a mão no seu filho, eu não farei um milagre visível, mas vai, o teu filho vive. O que é que você faria? Senhor, mas que garantia eu tenho? Ou Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou.
Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo, eu faço questão. Não, Senhor, não faça isso comigo. Eu viajei 30 quilômetros para chegar aqui e ouvi isso do Senhor. Foi isso que esse homem falou? Não, veja só a sequência do texto. Veja só o versículo de número 50. Olha só. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu. Ele não precisou ver Jesus fazer nenhuma obra mirabolante. Ele simplesmente creu no que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse, eu quero essa fé de você. Eu quero que você vá lá, que você volte 30 quilômetros. Eu quero que você volte e confie em mim. O teu filho vive. Muitos vão crer somente se ver sinais e maravilhas. Mas eu quero que você demonstre uma fé diferente. Vá, o teu filho vive. E a Bíblia diz que ele creu na palavra de Jesus e partiu. E descendo ele logo, veja, olha que interessante, versículo de número 51. Descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo a mesma coisa que Jesus tinha falado. Jesus tinha dito, vai, o teu filho vive. Os servos, vendo o seu senhor voltar de viagem, correram ao encontro dele e disseram, o teu filho vive. Quando aquele homem ouve, de início parece que ele não crê muito. E ele diz, perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? Não foi algo gradual. O milagre de Jesus não foi um processo. Enquanto ele cavalgava de volta para Cafarnaum, o filho foi melhorando, foi melhorando. Esta era a concepção daquele nobre, não é? A que horas se achara melhor? Os servos então disseram, ontem às 7 horas a febre o deixou. No versículo 53 então está o resultado daquilo. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Meus irmãos, nós precisamos entender algumas coisas que são muito importantes. Alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa vida de cristãos. Nós estamos vivendo num tempo de tantas promessas, de tanta pregação. Nós estamos vivendo num tempo de uma apresentação equivocada do Evangelho. Muitos estão nas redes sociais, muitos estão na televisão, pregando para as pessoas um evangelho que não existe. Pregando para as pessoas coisas que não são reais. Muitos estão mostrando para o povo cristão, principalmente no Brasil, um tipo de evangelho que vem para simplesmente satisfazer as carências humanas. Jesus, ele tem algo mais para nos dar do que isso. As igrejas estão abarrotadas de pessoas buscando um milagre visível de Jesus, uma coisa tátil, um imediatismo tomou conta do coração das pessoas. As pessoas não querem, não é? A palavra de Deus diz assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Muitas pessoas não têm tido paciência de verificarem, de verem a obra de Deus acontecendo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e eu disse para essa pessoa, é incrível a mudança que aconteceu em você de 2 anos para cá. Nem essa pessoa havia percebido, mas eu que estou do lado de fora, eu vi nessa pessoa uma mudança absurda de posicionamentos, de entendimento, de postura. Eu vi nessa pessoa uma mudança maravilhosa que só o Senhor Jesus pode operar. São os nossos milagres, é aquele milagre que acontece dentro do meu coração, sabe? É esse milagre que muitas pessoas estão buscando, mas da maneira errada. Não adianta você ver um cego enxergar, você ver um surdo ouvir, você ver um paralítico andar, mas o seu milagre não acontece. Talvez você está aqui nesta noite querendo o seu milagre, esse milagre dentro de você. Esse milagre que só Jesus pode realizar. Preste atenção numa coisa. Jesus olhou para aquele homem e disse, eu tenho um desafio para você. Eu quero em você uma fé diferente. Você ficou sabendo que eu transformei água em vinho. Você ficou sabendo que eu fiz algo maravilhoso. E as pessoas viram esse sinal e creram. Eu vou te pedir algo diferente. Eu quero que você creia primeiro, para depois você ver. E aquele homem creu primeiro.
O texto bíblico está dizendo, e ele então depois é quem viu. O problema é que muitas vezes nós não temos paciência. Nós queremos que as coisas aconteçam no meu tempo, da minha maneira, na minha hora. Eu quero que aconteça agora. Existem algumas músicas que são cantadas hoje, e eu discordo da teologia delas. E tem músicas que vão mostrar para você um Deus imediatista. Não é no meu tempo, não é na minha hora, é no tempo de Deus. Agora, quando aquele homem ouve a palavra de Jesus, vai, o teu filho vive, e ele volta-se, e pega o seu cavalo, e vai em direção a Cafarnaum novamente, aquele momento, o filho daquele homem, o filho daquele oficial foi curado. Sabe por quê? Porque ele creu em Jesus. Ele creu na palavra do Senhor. Jesus conseguiu nele aquela fé que ele espera encontrar em cada um de nós. É interessante que quando ele chega em casa, os seus servos dizem para ele, o teu filho vive, o teu filho está vivo, o teu filho foi curado. Que horas foi isso? 7 horas, ontem, às 7 horas, o momento em que ele estava com Jesus, e isso foi o suficiente para ele crer em Jesus, ele e toda a sua casa, não é? Aí o versículo 54 vai dizer que Jesus fez este segundo milagre quando da sua ida para Galileia. Não foi o segundo milagre de Jesus, mas foi o segundo milagre dele em Caná da Galileia. Eu quero aprender com você aqui rapidamente, já estamos caminhando para o fim, mas eu quero aprender com você aqui, pelo menos 2 lições que eu aprendo nessa história. A história de um pai rico, oficial do rei, que foi buscar a ajuda de Jesus. Jesus exigiu dele uma fé diferente. Jesus exigiu dele algo que os outros não demonstraram. As pessoas acreditavam em Jesus à medida em que vissem milagres, mas naquele momento ele não veria o milagre de imediato, mas Jesus pede que ele creia, vai, o teu filho vive, e o texto bíblico diz que ele creu, e quando ele chegou em casa, ele viu. É interessante que quando Tomé viu Jesus ressurreto, dias antes ele havia dito, se eu não colocar o dedo nas suas feridas, o dedo no seu lado, se eu não ver o sinal dos cravos na sua mão, de maneira nenhuma crerei. Jesus então, lá em João capítulo 20, ele aparece para os discípulos, chama Tomé e diz, Tomé, põe a mão aqui do meu lado, veja os meus ferimentos, veja que sou eu mesmo. Tomé então se prostra no chão e diz, Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus, ele quis ver esta fé diferenciada num estrangeiro, num homem que era oficial de Herodes, um homem que trabalhava para o rei Herodes, que oprimia as pessoas, que oprimia o povo de Israel. Mas Jesus recebe aquele homem e pede àquele homem apenas uma coisa. Jesus não pede dele nenhuma oferta, Jesus não pede dele dinheiro, Jesus não pede dele um sacrifício de fé. Ele não teve que vender a casa e entregar para Jesus, ele não teve que vender a carruagem dele e entregar para Jesus, ele não teve que dar uma oferta volumosa para Jesus. A única coisa que Jesus pede dele é fé. Teu filho vive. E ele teve essa fé. E o filho viveu, o filho foi curado, e ele crê em Jesus. Eu quero aprender aqui 2 lições com você. A primeira lição que eu quero aprender aqui com você, sobre essa história, sobre o milagre da cura do filho do oficial do rei. Existem situações, preste atenção, existem situações em que a única saída é ir até Cristo. Versículos 46 e 47. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe, ou seja, pediu com insistência que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Aquele homem, eu tenho certeza, ele fez de tudo para curar o seu filho, de tudo, mas ele não conseguiu. Irmãos, eu concordo com um dos comentaristas que eu estudei esse texto, e esse comentarista disse uma coisa muito interessante. Às vezes, Deus precisa permitir tragédias para que o nosso coração seja quebrantado. Às vezes, Deus precisa permitir uma enfermidade na vida de uma pessoa, para que essa pessoa possa buscá-lo. Aquele pai buscou a Cristo depois que o seu filho
estava a morte. Eu tenho certeza, eu não tenho dificuldade, o texto não diz, mas eu não tenho dificuldade em crer que aquele pai fez tudo o que podia para curar o seu filho. Ele tinha recursos para isso, mas não teve jeito. A sua saída era quem? Jesus Cristo. Há momentos na nossa vida que a única saída é ir para Jesus Cristo. Eu não sei como está a sua vida, querido visitante. Eu não sei como está a sua vida, eu não conheço você, eu não sei quais são os seus dilemas, quais são os seus problemas, eu não sei o que é que está aí presente no seu coração, quais são os seus medos, quais são as suas dificuldades. Mas eu conheço Jesus Cristo. E Ele pode transformar a sua vida. Ele pode modificar essa situação. Talvez Deus esteja permitindo você passar pelo que você está passando, enfrentar as dificuldades que você está enfrentando, como aquele pai. Se o filho daquele pai não houvesse ficado doente, talvez ele não buscaria por Jesus. Talvez você não entende o porquê de estar passando por determinadas situações, mas Deus, na sua infinita sabedoria e no seu grande amor que Ele tem por você, Ele pode permitir algo difícil para que você o busque. Então eu aprendo isso. A única saída é Jesus Cristo. Você precisa vir até Cristo, como aquele pai foi até Cristo. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até quando você continuará fugindo de Deus, fugindo de Cristo? É interessante que Jesus, ele sai de Caná, ele vai a Cafarnaum, depois ele vai a Samaria, ele volta para Caná, ele facilita as coisas para aquele homem, ele facilita as coisas. Jesus, o Senhor Deus, já facilitou tudo para você, agora é a sua vez de ir até Ele. O que é que você vai fazer nessa noite? Você vai continuar vivendo o que você tem vivido, ou você vai até Cristo para que Ele possa modificar a sua rota, para que Ele possa colocar a sua vida na direção certa? Então essa é a primeira lição que eu aprendo. Existem situações em que a única saída é ir até Cristo. Aquele pai entendeu isso. Eu preciso desse homem. Esse homem foi capaz de transformar água em vinho. Eu sei que esse homem pode resolver o meu problema. Eu sei que esse homem pode curar o meu filho. Eu vou atrás dele. Eu vou até Cristo. O que é que você vai fazer essa noite? Você vai vir até Cristo ou você vai continuar fugindo dele? Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Eu creio nisso, irmãos. 2 Coríntios 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem algo diferente. Eu não estou dizendo, e nesta igreja você nunca vai ouvir isso, eu não estou dizendo que você vai ficar rico, que você vai virar patrão, que você vai deixar de ser empregado, que você vai comprar um carro zero, que você vai poder comprar 3 casas, que você vai se tornar uma pessoa próspera, que você não vai ter mais problemas, que você não vai ter mais dificuldades. Eu não estou dizendo isso, e você nunca ouvirá esse tipo de mensagem aqui nessa igreja. Eu não estou dizendo que Jesus Cristo vai te dar do bom e do melhor. Eu não estou dizendo que os seus problemas vão acabar, mas eu estou garantindo para você, autorizado pelas Escrituras, autorizado pelo Senhor, eu estou dizendo para você, se você vier até Cristo hoje, se você tiver um encontro com Cristo hoje, você sai daquela porta diferente. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Há uma frase anônima que diz o seguinte: você pode até viver sem Cristo, mas vai ser horrível morrer sem Ele. Segunda lição que eu aprendo nesse texto maravilhoso: a verdadeira fé que agrada a Deus é a fé em sua pessoa, não nos seus feitos. Quem disse para você que Deus tem obrigação de fazer o que você quer?
Quem disse que Deus tem obrigação de fazer o que eu quero na hora que eu quero? Veja só essa frase. Veja só esta dedução que nós acabamos de falar para você. Nós precisamos entender o seguinte: você precisa crer para ver, e não ver para crer. Quando você crê para ver, você verá aquilo que você nunca foi capaz de ver. Talvez você está hoje com seus olhos voltados para uma determinada área da sua vida, mas quando você crê em Jesus, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, você verá coisas que você nunca viu. O que Deus quer de você nesta noite? Que você creia nele com milagre ou sem milagre. Que você creia nele recebendo ou não o que você tanto quer. Tem uma música de um quarteto, muito linda essa música. E ela diz assim: Pai, te louvo por tudo que tu és, e não somente pelo feito de suas mãos. Meu irmão, você está passando por alguma tribulação? Pode ser que você continue passando. Você está com algum tipo de problema insolúvel? Pode ser que você continue com esse problema. Você está com algum tipo de dificuldade numa determinada área? Pode ser que você continue. Mas sabe qual é a diferença quando nós cremos em Cristo? Quando nós cremos na pessoa dele, Ele nos dá sabedoria e nos dá capacidade de administrar aquele problema. Esse é o milagre. Esta é a obra que Deus quer realizar em nós. Deus quer que você creia nele, mesmo sem ver coisas sobrenaturais acontecendo. Você é capaz disso? Porque foi isso que ele pediu daquele pai. Eu não vou com você. Eu não vou colocar a mão no seu filho. Eu não vou realizar um milagre externo. Vai, o teu filho vive. Você crê? Volte os 30 quilômetros. Vá lá, leve apenas a minha palavra. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Eu vou ouvir a sua oração, mas não do seu jeito, do meu jeito. Você tem fé para esperar? Você tem fé para isso? Creia em Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Porque eu sei que Ele pode fazer. Agora, se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Ele não muda porque você creu ou não. Ele não muda porque você almejou ou não. Ah, eu me decepcionei com Deus porque Deus não fez o que eu queria. E quem disse que Ele tem obrigação de fazer? Ele é Deus, é Ele quem manda, Ele é o Senhor. Agora, eu sei que se você crer nele, coisas acontecerão na sua vida. Coisas vão acontecer na sua vida. Aquele homem creu. Mas o Senhor não vai comigo? Eu não vou com você. Vai, o teu filho vive. Ele já está curado. E ele creu no Senhor. Deus quer esse tipo de fé. Hoje nós vamos ter tantos tipos de fé por aí. Nós temos pessoas que têm aquela fé mística. Mistificam tudo. Demonizam tudo. Tudo é demônio. Tudo é místico. Tem aqueles que têm a fé mercantilista. É o toma lá da cá. Se você der 100, Deus tem que te dar 1000. Não é esse Deus que eu creio. É o Deus que você crê? O Deus que eu creio é o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É esse Deus que eu creio, é desse Deus que eu preciso, é nele que eu creio. E se Ele fizer algo por mim, glória ao Senhor. E se Ele não fizer, glória ao Senhor. Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé que Deus quer de você. Você não vê, você não pegou, você não sentiu, mas você creu. Eu não posso ver Jesus aqui. Ele não está aqui visivelmente, não está aqui fisicamente, mas eu creio que Ele está entre nós. Você precisa crer, sem ver. Creia nele. O que Ele vai fazer, o que Ele vai realizar na sua vida, é entre você e Ele. Mas creia nele. Faça como esse pai fez. Esse pai creu.
ele não viu o menino ser curado, ele não viu nada de anormal acontecer com o filho, até porque ele estava viajando. Mas quando ele chega, o que ele queria aconteceu. Por quê? Porque ele creu em Jesus, diferentemente dos outros que tinham que ver para crer. Se você vem nessa igreja achando que você verá milagres sobrenaturais aqui, que você verá pessoas serem libertas do vício do álcool, serem libertas do vício do cigarro, apenas com a oração do pastor. Se você acha que aqui verá pessoas caindo, sendo libertas do poder de Satanás, à medida em que o pastor coloca a mão nelas, se você acha que nessa igreja você verá pessoas sendo transformadas da noite por dia em verdadeiros empresários, em pessoas riquíssimas, se você acha que aqui você vai ver pessoas se levantando de cadeira de rodas, você pode se decepcionar, porque esta não é a proposta dessa igreja. Eu não vou pregar para você sobre milagres, eu quero pregar sobre o Deus verdadeiro que pode realizar milagres. Eu preciso falar para você de Cristo. O que importa é Ele. Se Ele vai fazer, se não vai, não importa. O que importa é Ele. Você crê nele? Você crê em Jesus? Será que hoje você está disposto a mudar a sua concepção acerca da fé? Eu quero orar com você nesse momento. Mas antes, eu gostaria de meditar com você sobre esse momento que nós estamos aqui agora. Jesus não muda. A palavra de Deus diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós mudamos. E o Evangelho mudou. O ser humano mudou. Hoje você vê tantas propostas, tanta coisa sendo oferecida por aí, como fé, como Evangelho, como palavra de Deus. Eu só tenho uma coisa para te oferecer nessa noite. Só uma coisa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o que você quer? Só isso. Eu sei que milagres vão acontecer, mas talvez nós não vamos ver. Mas primeiro você precisa crer. Faça como aquele pai. Jesus disse: vai, o teu filho vê. Tenha fé em mim sem ver. Creia em mim. Crer não é acreditar somente. Crer não é apenas você ter uma ideia acerca de Jesus, ou você dizer, ele existe. Crer é muito mais. Crer é envolvimento. Crer é submissão, é entrega voluntária ao Senhor, é caminhar com Ele. É entregar a Ele o controle de sua vida. É fazer com que Ele verdadeiramente seja o seu Senhor e o seu Salvador. Isso é crer em Jesus. Você pode sair hoje por aquela porta, crendo do jeito que você sempre creu, vivendo o que você sempre viveu, sendo o que você sempre foi, com as suas ideias e as suas concepções acerca de Jesus. Ou você pode ter um encontro verdadeiro com Ele hoje. Mesmo sem vê-lo, mesmo sem poder tocá-lo, você pode crer nele. Eu não te garanto, eu estou repetindo para você, eu não te garanto que os seus problemas vão ser resolvidos hoje. Eu não posso te garantir que você vai ser curado dessa enfermidade que você tem. Eu não posso garantir isso para você, porque a palavra de Deus não me autoriza. Porque existe uma coisa chamada boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e eu não tenho como mudar isso. Deus tem a sua vontade soberana para a sua vida. E um Ele cura, outro Ele não cura. E Ele é o mesmo Deus para um e para outro. A palavra é, você quer nesta noite ter uma fé verdadeira na pessoa de Jesus Cristo? Você quer realmente abrir mão de toda a fantasia da fé, todo engano, todo equívoco, e crer nele de verdade, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é? Essa é a fé que Deus espera de você. Se você deseja ter essa fé, se você não quer ter uma fé fantasiosa, uma fé ilusória, uma fé emotiva,
uma fé fictícia. Mas se você quer ter a fé verdadeira que agrada a Deus, porque Hebreus 11, versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você quer ter a fé verdadeira no seu coração hoje? Você quer fazer como aquele pai, que não precisou ver para crer, mas ele creu para ver? Você quer crer primeiro, quer ter uma fé viva, verdadeira, a fé real na pessoa de Cristo. Hoje, somente na pessoa de Cristo. Eu não estou convidando você a crer numa igreja. Eu não estou convidando você a se tornar meu seguidor. Mas eu estou convidando você a se tornar um seguidor ou uma seguidora do Deus verdadeiro que fez todas as coisas. Crer nele, não precisar de nenhum tipo de manifestação sobrenatural. Crer somente nele, que é a fé que ele espera de nós. Você gostaria de ter essa fé hoje no seu coração? Quero orar por você.